Perfeito. Então, nós escolhemos 3 estudos. Vou voltar aqui. Escolhemos um mais antigo, para a gente ver o que era feito, né? Ou quando eles já estavam falando sobre esse assunto, e escolhemos 2 que são mais atuais. Então, cada uma vai fazer uma apresentação e, claro, que o tema, os estudos não são iguais, mas o tema é o mesmo. Então, no primeiro estudo que a gente escolheu, foi sobre os efeitos da eficiência de respostas em comportamentos que são funcionalmente equivalentes e competitivos aos comportamentos inadequados. Então, quando a gente fala sobre eficiência de resposta, às vezes, pessoal, vocês, a literatura, né, principalmente na tradução, não vai ser o mesmo termo certinho. Então, a gente fala eficiência de resposta. Eu sei que no Brasil vocês usam muito o custo de resposta, né, para falar sobre esse esforço que o indivíduo tem que fazer para se engajar numa determinada resposta. Então, a gente vê equivalência, eficiência, desculpa. A gente vê o custo de resposta, que eu acredito que é mais usado aí. E aqui a gente fala muito sobre esforço de resposta, tá? Independente da palavra que é usada, o importante é a gente saber o que significa, o que a gente está tentando mostrar com isso. Então, esse estudo foi feito em 1991 e os autores são Robert Horner e Michael Day. A introdução fala sobre o que é esse treino de equivalência funcional. Então, é um treino que é usado com o objetivo de reduzir comportamentos inadequados e segue 2 passos. Então, o primeiro passo do treino é fazer uma avaliação funcional para confirmar a hipótese, né, do que está mantendo aquele comportamento inadequado. E a segunda fase desse treino, o segundo passo, é a implementação de uma resposta socialmente apropriada, uma resposta que vai substituir o comportamento inadequado, que vai estar sobre os mesmos estímulos antecedentes e consequências do comportamento problema. Então, quando a gente fala, né, em substituição do comportamento problema, a gente quer encontrar uma resposta que seja alternativa, que tenha a mesma função, mas que seja alternativa ao comportamento inadequado. Então, no estudo, eles falam um pouquinho da revisão de literatura. Carr, em 1990, ele já tinha mencionado que uma resposta nova, socialmente apropriada, será um membro da mesma classe de resposta do comportamento problema e vai substituir o comportamento inadequado no repertório do aluno. Homer também e outros autores, em 1990, fez um estudo com um aluno de 14 anos. Então, eles implementaram, né, o mando, um comportamento alternativo ao comportamento inadequado, mas não foi tão eficiente, tá? E não substituiu o comportamento inadequado. Quando eles implementaram um novo mando, que era altamente eficiente, aí sim eles viram a redução do comportamento inadequado. E Carr, Robson, Taylor e Carson, em 1990, eles citam também algumas documentações desse procedimento. Qual que foi o objetivo desse primeiro estudo? Foi examinar o papel da eficiência da resposta no treino de equivalência funcional. Os autores acreditavam que pelo menos 3 variáveis afetam a eficiência de uma resposta. Então, o que para eles afeta a resposta? O esforço físico que a pessoa vai ter, né, de realizar aquela resposta, aquele comportamento. Então, as calorias, a energia que aquela pessoa está gastando, o esquema de reforçamento, se está usando um reforçamento contínuo, ou se esse comportamento está, né, com um atraso, como está esse esquema de reforçamento, e o atraso no tempo entre a apresentação do estímulo discriminativo
para a resposta-alvo e a entrega do reforçador para aquela resposta. Então, nesse estudo, eles tiveram 3 participantes. Um com o nome de Peter, de 14 anos, com alguns diagnósticos, e uma história de autoagressão severa de 11 anos. Então, por 11 anos, ele se engajava nesse comportamento inadequado. Nós tivemos o Paul, de 12 anos, e uma história de agressão severa também de 6 anos. E a Mary, de 27 anos, com uma história de autoagressão e agressão também severa. A autoagressão dela era de bater a cabeça, que a gente vai ver a definição daqui a pouquinho. E eles não falam o tempo de história da agressão de Mary. Onde que foi realizado o estudo? Eles moravam numa casa de grupo, tá? Isso aqui é muito comum também, a partir de uma determinada idade, ter essas casas onde eles não moram com a família. E foi realizado também no trabalho, a Mary trabalhava, foi realizado também no trabalho dela. O treinamento foi feito no quarto, na cozinha, no banheiro. Isso ia dependeu, né, de cada habilidade que eles fizeram. Então, se era na cozinha, tinha a ver com comida, no quarto, era trocar de roupa. Então, esses foram os lugares, né, os locais. E 4 classes de comportamento foram medidas durante o curso do estudo. Então, eles mediram os comportamentos inadequados, as respostas de mando, as tentativas de realizar uma tarefa e os controles de variáveis independentes. Então, os controles de outras variáveis. Quais que foram as tarefas que esses 3 participantes tinham que efetuar? Eu coloquei todas juntas, gente, mas cada participante realizou uma das tarefas, tá? Ou um grupo de tarefas. Então, era colocar a camisa, fazer o pareamento de imagens com objetos, uso de sinais para pedir, né, que eu mando, arrumar a cama, fazer a cama, usar uma ferramenta, amarrar o cadastro, apertar a calça, escovar os dentes, abrir uma jarra, pareamento de objetos similares, colocar o cinto, seguir instruções simples, enxaguar vasilhas, fazer torrada. Então, no meio dessas atividades, eles fizeram o treinamento do mando, né? Eles fizeram o treinamento do comportamento de substituição e eles queriam ver se eles iam continuar essas tarefas ou eles iam usar o que eles foram ensinados, que era o mando, para poder terminar a tarefa. Então, definindo aqui operacionalmente quais eram os comportamentos inadequados de cada um. O Paul, a agressão dele era bater, morder, bater, morder, arranhar sua própria cabeça e o corpo do treinador. O Peter, a autoagressão, era qualquer contato agudo entre as mãos de Peter e sua cabeça. E a Mary, agressão e autoagressão, era se bater, socar, morder ou arranhar o treinador, ou bater nas paredes e na mesa ao redor dela. Então, no estudo 1 foi feito com Paul. Então, eles avaliaram o esforço físico, tá? O esforço físico desse novo comportamento, dessa nova resposta. Que no caso, para o Paul ele tinha que falar, né? Ou fazer o sinal de uma frase, que em português seria eu quero ir, por favor, para terminar aquela atividade. E ele também foi ensinado só fazer o sinal da palavra pausa, pedir um intervalo para ele sair daquela atividade. Então, a função do comportamento de agressão do Paulo era fuga de tarefas e atividades difíceis. Então, ele se engajava em comportamento inadequado, né? Ele se engajava na agressão para poder sair de atividades difíceis. Então, o intuito do estudo foi o quê? Se a gente ensinar, né, uma resposta de substituição, um comportamento alternativo à agressão,
ele pode se engajar nesse comportamento ao invés de se bater ou bater nos outros. Então, eles mediram o esforço físico, tanto dele sinalizar, eu quero ir, por favor, ou sinalizar pausa, intervalo. Então, as 4 fases dessa análise de eficiência foram o treinamento de sentença, né? Falar, eu quero ir, por favor. A sentença com sinais dele falar depois desse treinamento, dele fazer o sinal desculpa. Depois foi o treinamento da palavra, intervalo, pausa, fazer o sinal dessa palavra. E depois foi o uso dele independente dessa palavra. O resultado. Eu sei que olhar gráficos assim, às vezes até eu fico, gente, o que é isso, né? Mas a gente vai tentar aqui explicar para fazer com que vocês entendam. Então, as primeiras 4 fases avaliaram a hipótese de que a agressão era mantida por fuga de atividades difíceis. Então, aqui foi uma análise funcional que eles fizeram. As primeiras 4 fases, gente, os primeiros 4 quadradinhos aqui, eles só queriam analisar, só queriam confirmar a hipótese que eles já tinham. Depois, eles avaliaram a eficiência dos 2 comportamentos alternativos equivalentes funcionais. Então, aqui, vou colocar para vocês a setinha para entender melhor. E depois que ele aprendeu a fazer o sinal de pausa, o comportamento de Paul mostrou mudanças imediatas. Então, vamos ver aqui. Aqui são as 4 fases da análise funcional, somente para confirmar a hipótese. A primeira setinha amarela foi quando eles fizeram o treinamento dele fazer os sinais, mas falando a frase. Então, o comportamento, que é a bolinha preta, ele subiu, tá? Por quê? Porque ele não estava usando a frase. O verde foi o uso da frase dele fazer o sinal da frase. Então, vocês podem ver que nas 3 primeiras sessões, ele até que tentou ali, ó, usar a frase, que é as 3 bolinhas verdes. Mas depois ele já não tentou nada. Então, isso quer dizer o quê? Que a frase provavelmente era muito, né? Fazer o sinal dessa frase era muito difícil para ele. Logo depois disso, eles fizeram um treinamento da palavra. Então, eles só tinham que fazer o sinal de uma palavra. E aí a gente já pode ver o quê? Na última fase, que tem a seta amarela, a agressão são os pontinhos pretos, tá? Então, são as bolinhas pretas. Vocês podem ver que diminuiu praticamente para 0. E os asteriscos pretos foram as vezes que ele chegou a usar o sinal. Então, ele falar que era um intervalo, que era uma pausa, fazendo o sinal. Para vocês verem que, né, nesse caso, pelo gráfico, a gente olhando o gráfico e analisando o gráfico, a gente pode ver que foi bem mais fácil o uso, né? Somente sinalizar uma palavra do que sinalizar a sentença, a frase inteira. O estudo 2, eles queriam medir o cronograma de reforçamento. Então, eles fizeram com o Peter. O Peter, a função do comportamento de autoagressão dele era obtenção de assistência do treinador quando ele executava tarefas difíceis. Então, ele queria pedir ajuda. Ele não conseguia fazer, queria pedir ajuda, mas não sabia como pedir essa ajuda. Então, ele se engajava em comportamentos inadequados. O que eles fizeram nessa parte do estudo? Os estudos foram todos iguais, tá, gente? Dos 3 participantes. Então, foram 4 fases da análise de cronograma de reforçamento. O primeiro foi o treinamento do sinal de ajuda. Então, ele tinha que fazer o sinal para pedir ajuda numa razão fixa de 3, tá? Então, depois, o que eles fizeram? Eles fizeram um treinamento do sinal de ajuda também.
mais numa razão fixa de 1. O que isso significava, gente? No primeiro, que era 3, ele precisava fazer o sinal de ajuda 3 vezes para receber a ajuda do treinador, tá? E aí, na segunda fase, ele precisava de fazer o sinal da ajuda uma vez só. Então, ele fazia o sinal da ajuda uma vez, o treinador vinha para ajudá-lo. Quando era razão fixa de 3, ele tinha que fazer 3 vezes para o treinador ir e ajudá-lo. Então, vamos ver aqui, né? Lembrando, os estudos foram semelhantes. Então, as primeiras 4 fases confirmam a hipótese de que o acesso à assistência ao treinador era o que mantinha, né, o comportamento de autoagressão. Então, ele queria ajuda, queria pedir ajuda, mas não sabia como. Então, na primeira fase desse estudo, foi a razão fixa de 1. Ele pediu ajuda em quase todas as tentativas e não se envolveu em nenhum comportamento de autoagressão. Vocês vão ver aqui as setinhas daqui a pouco. Quando ele voltou para a razão fixa de 3, porque ele tinha que sinalizar 3 vezes, a gente vai ver uma redução dramática no uso do sinal de ajuda, com aumento imediato no comportamento problema. E aí, quando ele voltou para a razão fixa de 1, que ele só tinha que fazer uma vez, o comportamento caiu para 0 e o uso do sinal de ajuda ocorreu em todas as tentativas de cada sessão. Então, vamos ver como que foi isso. Aqui foi a primeira fase, né? Só para a gente confirmar a hipótese. Aí aqui, ó, foi a razão fixa de 3. Então, ele tinha que fazer o sinal 3 vezes. Mais uma vez, vocês estão vendo a pontinha, a bolinha, né? A bolinha preta é a taxa de comportamento inadequado, então, de agressão dele. Aí aqui, ó, peraí, gente, deixa eu voltar para vocês verem. Isso aqui foi o comportamento inadequado, quando ele fez 3, tinha que fazer 3 vezes o sinal de ajuda. Na outra fase, que ele tinha que fazer só uma vez, as bolinhas brancas, tá? A bolinha que não tá preenchida de preto, a bolinha branca. Vocês estão vendo aí que foi todas as vezes que tá verde agora, foram todas as vezes que ele fez o sinal uma vez e obteve ajuda. Aí vocês podem ver que nessa fase, a bolinha preta, que é a agressão, a autoagressão, ela foi para 0, então ela diminuiu. Aí o que eles fizeram, né? Pra gente confirmar, eles fizeram de novo uma outra fase com a razão fixa de 3, né? Ele tem que fazer 3 sinais para receber a ajuda do treinador. Então, o que aconteceu? O comportamento problema subiu de novo, que é a bolinha preta, e as tentativas, né? Fazer o sinal 3 vezes diminuiu, que foi esse aqui, a setinha vermelha. E aí, no final, eles fizeram um treinamento de novo, de fazer o sinal uma vez e confirmaram que ele fazendo o sinal uma vez só era o quê? Menos esforço para ele. Então, ele recebia ajuda imediata, tá? Ele fez o sinal 100% das vezes e o comportamento inadequado diminuiu, foi para 0. O comportamento inadequado zerou. E o estudo 3, que foi com a Mari, tá? Com a Mary, desculpa, a função do comportamento de agressão também era fuga de tarefas e atividades difíceis, como o primeiro participante que a gente viu. Eles usaram as fases do estudo para determinar até que ponto o atraso entre entregar o cartão e receber o intervalo afetava a competição com o sucesso do mando com o comportamento problema. Então, o que a Mari, o mando, né, o comportamento alternativo da Mari foi o quê? Entregar um cartão para o treinador com a palavra break, que é a palavra intervalo. Então, era para ela sair daquele intervalo, para ela sair daquela atividade, ela tinha que falar, né, entregar o cartão com a palavra break. Mais uma vez, as 4 primeiras fases foi a análise funcional só para confirmar a hipótese do que estava mantendo o comportamento inadequado. Então, qual foi esse atraso de tempo, gente? Durante a fase do atraso de 20 segundos, ela aprendeu rapidamente que poderia ter um intervalo muito mais rápido agredindo do que entregando o cartão e esperando.
que acontecia? Ela entregava o cartão, só que ela só recebia o intervalo depois de 20 segundos, desculpa. Então, ela entregava o cartão, eu quero intervalo, só que ela só recebia esse intervalo depois de 20 segundos. Então, o que ela viu? Ela viu, peraí, se eu bater, ela recebia um intervalo imediato, tá? Em qualquer instância de agressão. Então, ela conseguiu entender, tipo, nossa, se eu bater aqui, eu tenho o meu intervalo, ou senão eu tenho que ficar esperando 20 segundos, não vou esperar 20 segundos, né? Eu vou bater e vou ter meu intervalo. Então, nessa fase de atraso de 20 segundos, ela aprendeu rapidamente. Durante a fase de atraso de 1 segundo, ela foi e usou o cartão durante 92% das tentativas e o nível de agressão caiu para uma média de 17%, com uma forte tendência decrescente. Então, o que aconteceu? Né? Ela usava o cartão e recebia o reforço ali imediato, que era ter o intervalo que ela estava pedindo, aí o comportamento inadequado foi e diminuiu. E quando eles voltaram, né, para testar de novo o atraso de 20 segundos, o comportamento inadequado dela aumentou e ela parou de usar também o cartão. Mesma coisa, né? Deve ter visto, tipo, vou ficar aqui esperando 20 segundos para quê? Quando eu posso agredir alguém e ter meu intervalo imediato. Então, vamos lá. Mais uma vez, as primeiras fases foram só para eles, né, confirmarem a função do comportamento. Então, aqui, ó, vocês estão vendo, 20 segundos para entregar o reforço, que era o intervalo dela. Então, ela entregava o cartão, mas só depois de 20 segundos ela tinha um intervalo. Vocês podem ver que o pontinho preto, tá? É a agressão. Então, tá lá em cima. E o uso do cartão também tá lá embaixo. Aí eles fizeram um treinamento de novo. Agora, com 1 segundo de atraso, ela recebia o reforço, que era o intervalo. Então, vocês podem ver aqui, ó, a setinha vermelha tá mostrando o comportamento inadequado que diminuiu. E aí, quando eles voltaram, que é a setinha amarela, para o 20 segundos de novo, vocês podem ver que o comportamento inadequado aumentou, que é o pontinho preto. E quando eles voltaram para dar o reforço para ela, né, o intervalo para ela, depois de 1 segundo, o comportamento, que é o pontinho preto, diminuiu e o uso do cartão aumentou, que é a bolinha branca. Então, a conclusão desse estudo com esses 3 participantes foi o quê? Os resultados mostraram que quando usamos o treino de equivalência funcional, em que os novos comportamentos que são socialmente apropriados, alternativos, são escolhidos, a diminuição do comportamento inadequado pode não ocorrer se um comportamento alternativo eficiente não for ensinado. Porque vocês viram, né, gente? Eles ensinaram tanto um comportamento mais difícil, né, que seria uma sentença, quanto a demora para entregar um reforçador. Eles avaliaram isso tudo para a gente pensar o quê? Quando a gente está falando de comportamentos inadequados e comportamentos alternativos a esse comportamento, a gente tem que pensar nisso tudo. O comportamento tem que ser mais fácil para aquele indivíduo, o comportamento alternativo. Porque senão é muito mais fácil a gente, né? Se eu tenho a história de bater por 5 anos, de repente você está me ensinando um comportamento para eu substituir esse comportamento que eu tenho um histórico, né, de 5 anos. E ele é difícil. Pode ser que eu aprenda? Pode, mas olha, vai demorar muito mais tempo do que se você me ensinar uma resposta que é muito mais fácil, que não exige um esforço muito grande. Então, a gente tem que analisar, sim, o esforço da resposta, tá? O cronograma de reforço também e o atraso do reforço como elementos importantes quando a gente está decidindo o comportamento que a gente vai escolher, que vai substituir, né, o comportamento alternativo de substituição do comportamento inadequado. O segundo artigo que a gente trouxe, ele é de 2005. E a ideia dele é avaliar, né, qual é o impacto
qual é o impacto diferencial, né, do custo de resposta dentro de uma cadeia de mando, né? E aí aqui quando ele está falando cadeia de mando, é porque ele está avaliando o custo de resposta, né? O quanto que o custo de resposta da cadeia de fazer um pedido por PEX pode alterar a eficiência do pedido, né? E, portanto, a diminuição dos inadequados. Então, esse estudo é do Scott Buckley e da Deborah Newchok. Talvez seja assim que fala, não sei. Vamos lá, então vamos entender um pouquinho sobre a introdução do artigo, né? O artigo ele fala sobre um treino, sobre a importância do treino de comunicação funcional. Acho que muita gente aqui já ouviu falar do treino de comunicação funcional, mas ele é um treino que a gente super utiliza para a diminuição de comportamentos problema, né? A gente sabe que quando a gente implementa um treino de comunicação funcional, a criança consegue pedir muito mais adequadamente por aquilo que quer, né? O indivíduo consegue pedir mais adequadamente por aquilo que quer, e isso diminui comportamentos inadequados que geralmente têm função de mando, né? Mando por algum item, mando por atenção, enfim. O treino de comunicação funcional, ele sempre envolve, então, portanto, identificar qual é a função desse inadequado, né? Se esse inadequado, por exemplo, tem função de acessar um tangível, se esse inadequado tem função de acessar a atenção e assim por diante. E além de identificar a função, a gente também precisa estabelecer uma resposta funcionalmente equivalente, ou seja, que resposta a gente pode ensinar para essa criança que tem a mesma função deste inadequado, né? E depois disso, a gente precisa, então, ensinando, né, reforçar essa resposta alternativa. Lembrando que sempre que a gente falar de resposta alternativa, a gente está falando de uma resposta que é funcionalmente equivalente. Então, a gente precisa identificar a função, selecionar um comportamento para ensinar e reforçar essa resposta, né, que a gente está ensinando para essa criança. E o que é importante, né? Quais são os parâmetros relevantes quando a gente vai realizar um treino de comunicação funcional? Quais são o que a gente tem que ficar de fato atento na hora de estabelecer a resposta, de estabelecer o nosso procedimento de treino, né? Então, o primeiro ponto que a Dani já trouxe, né, da eficiência do mando, e aí sempre quando a gente fala de eficiência, a gente tem que lembrar como se fosse um peso, né, em relação ao custo da resposta e o tanto de reforçador que tem acesso. Um comportamento muito eficiente tem um custo baixo e um alto reforçador, né, um alto acesso a muito reforçador. Essa é a conta que a gente faz quando a gente fala de eficiência. Então, quando a gente vai pensar em parâmetros do treino de comunicação funcional, a gente tem que levar em conta pelo menos 4 pontos, né? A eficiência desse mando funcionalmente equivalente, então quanto que eu preciso trabalhar para conseguir acessar ali o reforçador. Também a gente tem que levar em consideração o uso de extinção para o comportamento problema. Então, eu uso ou não uso extinção para o comportamento problema enquanto eu reforço o comportamento alternativo, né? A gente também tem que levar em consideração o efeito da razão de reforçamento no comportamento problema. Então, a gente sabe que para muitas famílias é muito difícil a gente deixar de reforçar, né, colocar em extinção alguns comportamentos inadequados, porque às vezes pode ser difícil de manter, né, aquele comportamento em extinção, e até mesmo por algumas questões do comportamento problema, né, pode ser um comportamento problema muito grave, por exemplo, bater cabeça, e que extinção a gente não vai considerar a extinção como a melhor estratégia, né, a gente tem que pensar em outras questões. E outro ponto que é super relevante no treino de comunicação funcional é o custo da resposta alternativa, né? O quanto que de fato custa realizar essa resposta para ter acesso àquele reforçador. Qual que é o objetivo, então, desse estudo? O objetivo do estudo é avaliar o efeito do custo de uma resposta alternativa quando essa resposta quando essa resposta é uma resposta de mando através da troca de figuras, alterando os esquemas de reforçamento do comportamento problema. Então, primeiro, ele quer avaliar qual é o impacto do custo de resposta dos mandos para obter os reforçadores positivos, e segundo, qual é o efeito de um esquema de razão de reforçamento para o comportamento problema. Ou seja, ele quer estudar aqui se eu reforçar um inadequado vai atrapalhar de alguma forma o meu treino de comunicação funcional, ou eu não reforçar, e ainda, né, o comportamento é muito custoso, pouco custoso, se for muito custoso com extinção, pouco custoso sem extinção, enfim, ele vai avaliar qual que é o melhor cenário para a gente trabalhar com treino de comunicação funcional eficiente. Então, portanto, quando a gente pensar numa validade social desse estudo, né, é que devido à grande dificuldade de muitas famílias e até profissionais em colocar comportamentos inadequados em extinção, avaliar, né, se a gente
qual seria o melhor esquema de reforçamento do comportamento problema, pode ser uma boa saída para a gente estabelecer um treino de comunicação funcional eficiente. Em relação ao participante, teve um participante... Ih, não saiu, por que não saiu aqui? Agora foi. Teve um participante, que é o Sony, de 7 anos, e ele tem um diagnóstico de TEA, e ele apresentava algumas respostas de agressão, né? Então, ele apresentava precisamente respostas que eu classifiquei aqui, né, como uma classe de agressão, mas as topografias eram bater, estapear, chutar, arranhar, beliscar, puxar unhas do instrutor. As respostas que foram medidas ao longo do estudo foram essas respostas de agressão, né? Então, todas as topografias aí que eu citei, e também as respostas, né, de mando utilizando PECs. Então, quantas vezes, né, no intervalo parcial de 10 segundos, aliás, em determinados intervalos parciais de 10 segundos, ele realizava o mando utilizando PECs, né? E aí, como a gente falou, que sempre quando a gente trabalha com treino de comunicação funcional, a primeira coisa que a gente tem que saber é identificar a função, né? A primeira coisa que eles fizeram aqui no estudo é uma análise funcional baseada na análise funcional proposta por Iwata, nos artigos de 82 e 84, né, que tem uma revisão em 84, feita com as condições de demanda, atenção, tangível e sozinho. A condição sozinho eles chamam de play, porque é quando a criança tem acesso a todos é um ambiente enriquecido, né, mas ela fica sozinha no ambiente. E aí, quando eles realizaram essa análise funcional, eles colocaram os dados no gráfico e viram que provavelmente, né, os dados mostram que esse comportamento problema era mantido por acesso a tangíveis, né? A gente pode ver que aqui que as curvas de demanda, atenção e o bem-estar, que é a situação sozinho, ficaram baixinhas durante a análise funcional, e a curva de tangível foi a que mais demonstrou mais alta, né, durante essa análise funcional. Então, eles identificaram que a função deste comportamento era acesso a itens tangíveis, e aí, em cima disso que a gente vai trabalhar, né. Em relação às fases do estudo, então, como que eles avaliaram cada uma dos objetivos que eles tinham colocado, né? Então, tanto o custo de resposta, né, o quanto que era custoso a resposta, ser mais custosa ou menos custosa, impactável, quanto que a extinção ou não extinção do comportamento problema ia impactar no treino de comunicação funcional. Então, o primeiro ponto no treino de mando de baixo custo, a criança ficava do lado da terapeuta, do lado de uma mesa, e ela tinha basicamente que a terapeuta pausar o vídeo, né, por 10 segundos, e prontamente já dava ajuda para a criança pegar a ficha e entregar na mão dela, né? A terapeuta ficava com a mão estendida assim, dava ajuda para pegar e colocar na mão dela. Era um treino de baixo custo aqui, porque ele ficava logo em frente à figura, então ele ficava sentado e a figura estava logo em cima da mesa, né? E essa sessão continuava até que fossem atingidos 10 intervalos consecutivos de respostas independentes. Então, teve 10 intervalos de 10 segundos, né, consecutivos de respostas independentes em pegar a ficha e entregar na mão do terapeuta. Eles consideravam como, ok, essa fase já foi feita, vamos para a próxima fase. Outra fase que foi realizada no estudo é o treino de mando de alto custo. Ele foi considerado alto custo porque a fichinha, né, a figurinha não estava na mesa do lado da criança, mas estava num board distante. A criança tinha que levantar, andar até o board e conseguir pegar a ficha. Então, a terapeuta também pausava o vídeo por 10 segundos e imediatamente dava ajuda para a criança ir pegar a ficha e depois buscar. Aí era feito o treino e depois que a criança atingisse, né, 10 intervalos de respostas independentes em buscar a ficha, ela era considerada como aprendido. Outra condição era o treino de comunicação funcional com extinção. Então, eles colocaram o mesmo esquema de baixo custo, né, figura do lado da criança na mesa, e todas as respostas agressivas eram bloqueadas, então colocadas em extinção. E não havia ajuda para pegar a figura, porque veja, aqui já foi ensinado, né, a criança a pegar a figura e trocar com a terapeuta quando ela quisesse ir. Outra fase colocada é o baixo custo sem extinção, então era o mesmo esquema de baixo custo, criança sentada na mesa, do lado da figura, entregada para a terapeuta, e as respostas de agressão eram reforçadas em FR3. Lembrando que, qual era o reforçador dessa resposta? Acesso ao vídeo, né, da TV. Então, ele acessava o vídeo em 3 intervalos que ele agredia. Então, primeira agressão era contada como 1, segunda agressão 2, 3. Na terceira agressão, ele ganhava o acesso à televisão. Então, veja, enquanto que
a entrega da figura era reforçada em CRF, ou seja, reforçamento contínuo, entreguei, consegui, a agressão era FR3. Então, a cada 3 respostas de agressão, ele tinha acesso ao vídeo. Outra fase do estudo é alto custo sem extinção, né? Então, aqui eles trabalhavam com aquele esquema de alto custo, então que a figura ficava num board, a criança tinha que levantar e até o board pegar e entregar para a terapeuta, e FR3 para agressão. Da mesma forma, as respostas de entregar a figura eram reforçadas imediatamente e as respostas de agressão no esquema de 3 respostas, tá? Um FR3, certo? Outra coisa que eu não falei é que a linha de base era basicamente simular a situação que acontecia. Então, a terapeuta estava lá, junto com o Sony, né? Pausar o vídeo dele e assim que ele agredia, ela já dava um reforçador. Porque, veja, lá na situação da análise funcional, eles viram que era isso que controlava. Então, portanto, essa provavelmente era a consequência mantenedora, né? Que mantinha no ambiente natural aquela resposta de agressão acontecendo. E aqui os resultados. Eu sei que tem muitos dados aqui, eu tentei trazer algumas cores para a gente poder avaliar melhor, né? Então vamos lá, a linha de base, que é essa primeira coluninha aqui, mostra as respostas de agressão. Eu separei com as setinhas vermelhas respostas de agressão e com as setinhas verdes as respostas de troca de figuras. Porque eu achei que o ícone que ele colocou aqui ficou muito ruim de enxergar, né? Parece tudo a mesma coisa. Então eu tentei separar por cor para a gente conseguir ter uma imagem melhor. Tá? Então, aqui na linha de base, a gente pode ver, né, que essa resposta de atenção aconteceu em alta frequência e tinha acesso ao item reforçador, que era o vídeo, né? Aqui, né, então, começou o treino de comunicação funcional com a extinção. E a gente pode ver, lembrem, o treino de comunicação funcional, né? Então, aquele treino de comunicação funcional com a extinção era quando tinha o bloqueio da resposta de agressão. Neste treino, a troca de figuras se mantinha, ganhou, né, níveis altos e as agressões diminuíram drasticamente. A gente pode ver bem imediato. Então, eles começaram parecidos e a criança já entendeu ali, né, então os comportamentos inadequados diminuíram drasticamente, enquanto que a troca de figuras se manteve num nível bastante similar, né? Depois eles refizeram uma linha de base para ver como que acontecia fora dessa situação de treino de comunicação funcional, então sendo reforçado, portanto, as agressões com o vídeo, e aí retomou aqui o nível de agressão, né? E aí eles entraram, de fato, para as fases do estudo que queriam mudar aquelas variáveis que a gente falou anteriormente. Então, veja, até aqui eles estavam ensinando essa criança a trocar figuras, né? E entendendo como que se comportava quando não tinha o treino, né? E aí ele começou a primeira condição. Então, essa primeira condição que está em roxinho aqui é baixo custo de resposta com agressão. Então, com FR3 na agressão. Então, é quando a criança estava sentada na mesinha, a figura estava do lado e ela só entregava e a agressão era reforçada em FR3. Veja só, a grande diferença que teve aqui em relação às topografias do comportamento, né? Então, a agressão diminuiu drasticamente e as topografias de entrega de figura, né, com baixo custo, ou seja, só entregar ali do ladinho, subiram bastante, então foi super eficaz. Depois, a outra condição já foi a condição de com alto custo de resposta, então a criança, a fichinha estava num bode distante e as agressões eram reforçadas em FR3. E aí a gente já consegue ver que a coisa se inverteu, né? Aqui mesmo a agressão estando em FR3, com esse custo de resposta aumentado, a criança começou a emitir muito mais inadequado e muito menos troca de figuras. Então aqui a gente começa a ter um spoilerzinho do quanto que aumentar o custo de resposta já pode impactar, né, a resposta alternativa acontecendo. Depois eles voltaram para a condição de do custo de resposta mais baixo e o reforçamento de agressão FR3, e a gente viu que isso retomou, né? Então, as respostas alternativas, né, adequadas aumentaram e as respostas inadequadas diminuíram drasticamente. E quando a gente volta para o custo de resposta aumentado, o esquema, ao contrário, acontece de novo. Então, as respostas de agressão aumentam novamente e a troca de figuras diminui
diminui drasticamente. Então, aqui a gente já consegue ver que, veja, nas condições em que tem baixo custo de resposta, a gente já vê uma grande diferença, né? Então, assim, a troca de figuras foi muito mais relevante, foi muito mais intensa, teve muito mais frequência, foram muito mais frequentes do que as agressões. Já quando houve condição de alto custo, a agressão era muito mais frequente. Então, a condição de alto custo sempre teve ocorrência de muito mais comportamentos inadequados. E o treino de comunicação funcional com baixo custo, com ou sem extinção, né? Então, aqui ó, com extinção e aqui sem extinção, teve resultados melhores do que as de alto custo. Então, mesmo quando a gente coloca com extinção, mesmo sem extinção, teve uma diferença significativa em relação ao alto custo. Porém, não houve grandes diferenças entre o treino de comunicação funcional com extinção e o sem extinção. E eu acho que é isso que esse artigo traz de tão relevante para nossa área. O quanto que a gente pode pensar em esquemas que envolvem e não envolvem a extinção e tendo os resultados similares, né? Então, quais são as conclusões deste artigo, né? O custo de resposta faz toda a diferença na implementação eficaz do FCT. A gente viu lá no gráfico que quando o custo de resposta aumentava, ficava muito mais difícil da criança emitir comportamentos adequados. Ela emitia muito mais comportamentos inadequados, enquanto que os adequados diminuíam bastante de frequência. Pensar em estruturas de treino de comunicação funcional que permitam reforçar os inadequados com uma frequência estável, do tipo FR3, pode ser mais fácil para algumas famílias e os resultados mostram que a eficácia pode ser a mesma, né? Então, a gente viu que não houve grandes diferenças aqui em relação ao número de respostas adequadas em situações com e sem extinção. Eu acho que vale a pena a gente também pensar aqui também sobre o conceito de matching law, né? Que fontes relativamente densas de reforço sempre apresentarão taxas relativamente mais altas de comportamento. Simplificando, o comportamento corresponde ao reforço. Então, quando eu começo a comparar, né? O comportamento inadequado está em FR3, no comportamento adequado está em CRF, por matching law, né? Provavelmente esse comportamento adequado, ele vai aumentar de frequência, enquanto que um comportamento inadequado vai diminuir de frequência, sem a gente necessariamente quebrar a relação resposta-consequência, ou seja, sem a gente necessariamente colocar esse comportamento inadequado em extinção. A gente pode diferenciar, na verdade, o esquema de reforço, como aconteceu aqui, e a gente já tem resultados bem bacanas, né? O que eu achei de limitação nesse artigo é que ele tem apenas um participante, mas ele já traz muitos dados de como a gente pode pensar em treinos diferentes, né, e levar em consideração o contexto familiar, principalmente quando a gente fala de não conseguir colocar certos comportamentos de extinção, para conseguir um treino eficaz de comunicação funcional. Então, para quem não me conhece, meu nome é Priscila Terumi. Super feliz aí com o convite da Dani para apresentar e participar aqui do Clube de Artigos para vocês. E aí eu vou começar a apresentar aqui então o meu artigo de hoje, que é uma modelagem de respostas de comunicação funcionais complexas, né? Que tem tudo a ver com o artigo que a Dani estava trazendo, né? E com relação a como que a gente passa de uma resposta de comunicação simples para uma resposta de comunicação complexa. E também tem muita articulação com o que a Carol estava trazendo, de identificar a função, só que aqui eles fazem de um jeito diferente, né? Da Carol, eles fizeram uma avaliação funcional tradicional, com as contingências isoladas, né? Então, atenção, tangível, de demanda. E aqui, nesse caso, eles vão fazer a avaliação funcional prática, em que eles fazem a análise da contingência sintetizada. Então, uma condição vai ter todas essas condições juntas, né? Então, vai proporcionar atenção, os tangíveis e a fuga dessa demanda, tá? Mas eu vou chegar lá. Eu recomendo super esses autores aqui que estão descritos. Eles têm muita publicação sobre o tema. Essa foi uma das publicações que eles trouxeram sobre o assunto, mas eles têm vários, tanto de ensino de resposta simples, da própria avaliação como é feita, e a gente vai entrando aí. Eu não vou chover muito no molhado, a gente já falou bastante de treino de comunicação funcional, mas só para fixar, então, dizer que é um tratamento eficaz para redução de comportamentos inadequados, né? E é uma
para, né, inserindo uma resposta socialmente aceita. Então, ao invés da criança bater a mão na cabeça, ou jogar as coisas no chão, ou morder, a gente vai inserir uma resposta de comunicação que vai entrar no lugar desses inadequados, que tenha essa mesma função e vai ser ensinada via prompt, né? Então, via ajudas e um esquema rico aí de reforçamento para tentar eliminar esse comportamento inadequado, tá? Então, nessa revisão aqui, eles trazem no artigo, né, uma revisão extensa da literatura, que eu ressaltei apenas 3 dos artigos que eles apresentaram. O primeiro aqui de 91, de Horner e Day, eles demonstram que uma nova resposta de comunicação funcional só ocorreria no lugar do inadequado se ela fosse mais eficiente do que o inadequado, né? Então, a eficiência, como já foi trazido, depende do custo dessa resposta para emitir a resposta e esquema e imediaticidade do reforçamento para aquela resposta. Ou seja, não adianta eu querer substituir um comportamento inadequado inserindo uma resposta que vai ser muito difícil para aquela pessoa, né? Então, eu vou ter que colocar uma que seja eficiente, que vai permitir que ele seja reforçado imediatamente e que tenha um esquema baixo ainda, então, de resposta, né? Ele emitiu uma resposta, ele vai ser reforçado. Emitiu uma resposta, vai ser reforçado. E aí, posteriormente, a gente vai estendendo esse esquema. Nesse segunda pesquisa que eles trazem, de Hernandes Henley e Varson Tiger, de 2007, eles dizem que apesar disso, né, apesar de a gente conseguir instalar uma resposta de comunicação simples, as respostas de comunicação complexas, que seriam, como a Dani disse, respostas de alto custo, né, de mais alto custo do que aquela resposta simples, como, por exemplo, posso ter o brinquedo, por favor, têm sido associadas com maior generalização e emergência de novos mandos, né, que poderiam ser ensinados posteriormente. Então, basicamente, ótimo que a gente está inserindo uma resposta de comunicação simples aí para essa criança, para ela entender, né, nos primeiros passos, que essa resposta muito rápida vai produzir esse reforçador, mas posteriormente a gente vai precisar complexificar essa resposta, aumentando o custo para que essa generalização aconteça mais e ele tenha emergência de novos mandos, não só aqueles que a gente ensinou, tá? Eles também trazem uma consideração de que as respostas de comunicação, um treino, né, de comunicação funcional de respostas complexas, são essas de alto custo, elas poderiam levar à ressurgência. Ressurgência é o quê? O reaparecimento desses comportamentos inadequados pelo custo de resposta. Então, a gente vai aumentando o custo ali da resposta de comunicação e os inadequados vão reaparecendo, o que é uma situação em que a gente precisa atentar, né? Eles trouxeram esse outro artigo aqui também, de De Rosa, Fischer e Stige, de 2015, e Fischer e outros, de 2018, em que as topografias de respostas comunicativas também são importantes para reduzir comportamentos inadequados. Ou seja, a forma da resposta que a gente escolhe são significativas, né? Então, essa topografia, ela sempre tem que ser individualizada, né? Então, para uma criança, para uma pessoa que eu estou atendendo, que ela tem uma dificuldade motora, talvez, ou uma produção oral motora, talvez a comunicação por imagem seja melhor do que uma comunicação por fala, né? Sendo que as topografias podem ser ajudadas, que as topografias que podem ser ajudadas mais rapidamente, reduzem o tempo na I/O, que a gente vai ver que é a operação estabelecedora dos inadequados, e diminuem o pico da extinção. Então, usar figuras ao invés de fala poderia ser melhor em alguns casos, mas não em todos. A gente vai ter que fazer essa avaliação aí de acordo com quem a gente estiver atendendo. Então, o objetivo desse estudo foi avaliar a eficácia desse procedimento de shaping, né, de modelagem, para aumentar as respostas de comunicação complexa, enquanto eles vão minimizar os efeitos negativos do processo, que é, por exemplo, a ressurgência, né, reaparecimento desses comportamentos inadequados. Daí, se eles aumentaram a exposição da operação estabelecedora, a gente vai ver o que é essa I/O, tá? Eu descrevi lá um pouquinho mais para frente o que é essa I/O, em cada nível, e a duração do reforçamento de acordo com o aumento da complexidade da resposta de comunicação funcional. Então, aqui nesse experimento é isso, né? Eles fizeram o uso desse procedimento de modelagem da resposta de comunicação simples para a resposta de comunicação complexa,
durante o treino de comunicação funcional para o tratamento de um problema altamente impulsivo, né? Altamente impulsivo é aquele problema que tem uma baixa latência, né? Então, retirou o reforçador, o comportamento problema já apareceu muito rápido, né? Não deu tempo nem de ter uma escalada, né? Ele já aparece quase imediatamente a retirada. Nesse estudo, eles utilizaram como participantes, né, 2 crianças com atraso de desenvolvimento que se comunicavam utilizando linguagem vocal apropriada à idade. Então, eles tinham 2 participantes, né, o Jeff, de 6 anos, que tinha Asperger, que seria um autismo de alto funcionamento, e TDAH e ansiedade generalizada. Ele apresentava como disruptivos auto- e heterolesivos, ou seja, ele omitia topografias que ele se machucava ou tentava machucar os outros. E o dia de 4 anos, que tinham TDAH e episódios diários de inadequados que estavam muito relacionados com destruição de propriedade, ou seja, quebra de itens, e agressão. Eles fizeram esse estudo numa sala de atendimento, que tinha uma sala de atendimento comum, né, de 3 a 4 metros, 3 por 4, que continha um espelho, um equipamento de áudio e vídeo, mesa e cadeiras infantis, materiais acadêmicos e de brincar. E o que eles mediram foram 3 classes de comportamento. O primeiro, agressão. O segundo eram disruptivos, que é arremessar, rasgar, gritar. E autolesivos, que para o Jeff eram tapas na cabeça e tapas na coxa. Aí a gente vai entrar um pouquinho na avaliação funcional prática, que foi a metodologia que eles implementaram aqui, tá? Como a Carol já apresentou, a gente tem uma avaliação funcional que é a mais tradicional, que é a do IOATA, né? Que ela parte de uma avaliação funcional isolada, então a gente vai considerar cada contexto lá, a gente vai avaliar a condição de atenção durante um tempo determinado, depois a gente vai mudar, vai ser a condição de tangível, depois a gente vai mudar, vai ser a condição de demanda. E aí a gente tem uma situação controle, né, para ver se esse comportamento também aparece, né? Então, eles estão fazendo na tradicional, na avaliação funcional tradicional, essa análise de cada um dos elementos para dizer, como a Carol disse, então é por atenção que esse inadequado acontece, ou é por fuga de demanda, ou é por tangível. Aqui eles não fazem isso, tá? Eles partem do princípio de que, em contexto natural, quando uma pessoa tem um comportamento inadequado, ela não recebe só o tangível, né? Ou não recebe só a fuga de demanda. Em contexto natural, ela recebe um combo, né? Então, vamos supor que a criança esteja no supermercado, tendo inadequado, e a mãe pede para ela guardar, por exemplo, a balinha porque ela não vai comprar. Aí a criança tem um disruptivo, tipo, se jogar no chão e gritar. A mãe vai, obviamente, né, se ela for reforçar, vai liberar a demanda, então ela não vai precisar mais guardar. Ela vai permitir acesso ao tangível, que é a balinha, e também vai dar atenção, senão ela ou todo mundo que estiver no contexto vai ficar olhando para a criança, vai falar, está bem, não, tudo bem, pode comer a balinha, a gente está aqui, fique tranquilo e tal. Então, em um contexto natural, normalmente essas situações isoladas, elas não acontecem, né? É a situação sintetizada que acontece. Então, é por isso que eles fazem essa avaliação funcional prática, porque eles dizem que seria uma forma mais rápida da gente conseguir identificar e sem saber exatamente, é isso, né? É atenção, ou é tangível, ou é fuga de demanda, mas sim qual é o contexto que faz com que o inadequado apareça, tá? De maneira muito, muito, muito simples, é isso. Então, os passos para fazer essa avaliação funcional prática iniciam com uma entrevista, em que fazem uma entrevista de avaliação funcional semiaberta, né? Durante 45 pessoas que convivem com essas crianças do estudo, né? E tentando identificar os contextos em que os participantes tinham inadequados e quais eram os possíveis e quais são possíveis reforçadores para essa criança do estudo, né? Então, o que ele gosta de fazer? Qual é a situação em que ele fica, como eles chamam, happy, relaxed and engaged, né? Então, tipo, feliz, engajado e
regulado, né? Então, ele fica bem. Qual situação ele fica bem? Então, eles separam, tentam criar aí, com essa entrevista, duas condições. Uma condição em que a criança fica bem, tá ótima, e uma situação em que a criança tem inadequados, né? Ou né, uma situação sintetizada em que ela tem inadequados. E aí eles fazem o ISCA, que é uma análise dessa contingência sintetizada, baseada nessas informações da entrevista, em que eles fazem uma rápida alternância entre teste e controle. Então, eles não ficam, por exemplo, como na avaliação tradicional, né, que eles ficam 5 minutos na avaliação, na situação inadequada, assim, na situação de teste, aqui eles ficam até a criança ter um inadequado. Quando tem um inadequado, eles já voltam para outra condição muito rápido, tá? Isso faz com que o processo deles seja muito seguro, porque eles não esperam que a criança, eles não demoram muito para reforçar, né? Então, eles querem reforçar a segurança do procedimento aqui. Fez inadequado, eu não vou esperar ela variar para topografias piores, eu já vou reforçar o mais rápido possível para conseguir ver se eu estou conseguindo, de fato, desligar e ligar aquele comportamento inadequado, tá? Os resultados, então, dessa avaliação, em que eles fizeram isso, eu não vou ter muito tempo para descrever aqui como que é cada etapa dessa IO, tá? Mas, basicamente, eles fazem 7 etapas de aproximação desse contexto em que os inadequados acontecem, começando com etapas como levantar, unir as mãos, se aproximar, até conseguir identificar em qual dessas etapas que cada criança teve o inadequado, tá? Aqui o que eles descobriram é que a IO, né, a operação estabelecedora para inadequados do dia, era evocado por interrupção de atividades preferidas com uma demanda para engajar em uma atividade diferente, né? Então ele estava brincando lá com os itens, quando o terapeuta falava, para, agora você tá fazendo, vai fazer uma atividade. Aí ele tinha disruptivo. Ou então, engajar de forma diferente na mesma tarefa. Então, ele tá brincando de uma tarefa, ela tá brincando de um certo jeito, e ele falava, brinca desse jeito. Aí ele tinha o inadequado. Ou quando um adulto não cedia seus pedidos, né? Então, ele pedia, eu quero trem. Aí o adulto, não, agora trem não vai dar. Aí ele tinha inadequado também. E pro Jeff, essa IO era similar à do dia, só que a presença da mãe se mostrou significativa, né? Então, a situação de atenção da mãe também entrou nessa situação, na sessão para controle. E também os itens que eles usaram na situação de reforçamento, né? Porque, basicamente, o que eles criam é uma SR, que é uma situação em que há o reforçamento, em que a pessoa, né, as crianças aqui puderam ter acesso a todos os itens reforçadores, a fuga de demanda e a atenção juntas, eles chamam de SR, e a IO é quando começa a ter os inadequados. Então, os itens da SR, né, de reforçamento para ele, também eram distintos. Como resultados aqui da isca, né, deles, a gente tem aqui o gráfico do Gian e aqui o do Jeff. Como vocês podem ver, só tem 2 condições. Tem a situação de teste, que é a situação de IO, em que tem fuga para tangíveis, né? Atenção e non-compliance ético. Quando eles pedem, eles conseguem acesso àquilo, né? Então, é uma aceitação do mundo, né? Por parte dos adultos. E a situação controle, tá? Então, o que é importante aqui para eles é ver que o comportamento inadequado não acontecia na situação controle e acontecia na situação de teste. Então, o que eles querem ver é justamente isso. Será que quando eu implemento a minha situação controle, eu consigo desligar esse comportamento inadequado? Ou seja, esse comportamento inadequado não acontece? E quando eu começo essa situação vai aparecer, né? Esse inadequado vai aparecer? E aqui eles demonstraram controle disso, né? Então, para os dois, a linha bem clara aqui que aconteceu, tá? Aí, eles passaram pelo processo de modelagem. Então, como que era feita essa modelagem de respostas? Eles fizeram em 4 passos, tá descritos aqui, tá? O primeiro passo era a criança falar, my way, please, né? Que é o que a gente pode traduzir, que é do meu jeito, por favor. Posso ter do meu jeito, por favor?
licença, posso ter do meu jeito, por favor? E licença, ter uma pausa para perceber, né, para receber, perceber que a pessoa está olhando para ele, né? Aí a pessoa olha para ele, aí ele faz o pedido. Posso ter do meu jeito, por favor? Né? Então aqui eles dividiram cada um desses passos aí na modelagem. Então cada hora, lembrando, né, que o processo de modelagem funciona como? Eles começam com o primeiro passo, então assim que a criança começava a emitir esse My Way Please, eles começaram a reforçar esse My Way Please. Posteriormente, quando ela começava a ter May I have my way please, né? Então, posso ter minha vez, por favor. Eles paravam de reforçar My way please, né? Então, do meu jeito, por favor. E começavam a reforçar só esse, fazendo assim um reforçamento diferencial, né? Então, reforçamento, extinção em todos os passos aí dessa modelagem, tá? E aqui eles descrevem quais eram os contextos evocativos aí dos disruptivos, em que inicialmente o terapeuta tocava no item que ele precisava devolver, mas ele não removia, né, os itens preferidos. Então tinha lá o item favorito da criança, ele só tocava no item, mas sem remover, e aí ele já dava a demanda da criança falar My way please, tá? Esse passo é interessante porque eles perceberam que ele tinha disruptivo quando eles tiravam um item dele. Então, mesmo antes de tirar, eles já querem dar ajuda para que ele nem tenha chance de ter o disruptivo, né? Então, ele só toca no item, aí ele dá ajuda, né? Eu quero do meu jeito. Quando a criança fala eu quero do meu jeito, o terapeuta já fornece, mas antes mesmo de ser o cenário exatamente que daria o surgimento dos inadequados, tá? Tentando antecipar, assim, a comunicação, ao invés de precisar que ele escalonasse para um inadequado. Então, como aqui é uma forma de representação gráfica de cada um desses passos, tá? Então, esse é um gráfico que é lido de baixo para cima. Então, inicialmente aqui, eles começam a fase de linha de base do comportamento inadequado e viam que o comportamento inadequado são esses triângulozinhos que eles vão avaliar ao longo de todo o tratamento, tá? Então, aqui o inadequado a gente já pode ver que, sem analisar as outras coisas, né? Ele já tinha na linha de base um surgimento alto aqui, né? Um número de respostas por minuto alto. E que ao longo do treino ele foi diminuindo, tendo uma ressurgência aqui no step 3. Como teve uma ressurgência aqui no passo 3, eles voltaram para o step 2, tá? Até diminuir de novo aqui os inadequados. E aí eles voltaram de novo para o step 3, tá? Mas eu vou entrar aqui o que é cada um desses step 1, 2 e 3. Então, o step 1, como eu tinha dito antes, era minha vez, eu quero do meu jeito, né? Aí aqui a fase tracejada começaram a ter as respostas independentes de My Way Please, né, do meu jeito, por favor, aumentaram. Quando elas começaram a surgir as respostas independentes, eles passaram para o step 2, que era, ele não vai ser mais reforçado em dizer eu quero do meu jeito, mas vai ser reforçado em dizer posso ter do meu, poderia ser do meu jeito, por favor? E aí quando ele começa a ter também respostas aqui independentes, né, com comportamento inadequado baixo aqui, 0, né, praticamente, eles avançam para o outro step, né, e aí aqui eles perceberam exatamente isso, então, quando eles aumentaram a demanda do por favor, posso ter minha vez, ele começou a ter uma resposta aqui independente, mas depois caiu a resposta de comunicação, aumentou o inadequado aqui, eles voltaram, fizeram um retorno ao passo anterior, e aí, voltando ao passo anterior, eles conseguiram avançar depois de novo para o passo 3, né, tendo aumento aqui, né, então aumentou aqui no step 2 a resposta de comunicação, aí eles conseguiram progredir com a taxa baixa aqui de inadequados, e aí finalmente chegaram no step 4, que é, por favor, uma pausa, espera o adulto olhar, eu poderia ter minha vez? E aí sim, com a taxa baixa de inadequados, eles avançaram. Ele avançou aqui, tá?
O Jeff foi um processo similar, mas no caso dele aqui não teve uma ressurgência, então eles conseguiram avançar nas fases 1, 2, 3 e 4 direto. Então não teve, né, não tiveram que fazer retorno à fase anterior, só progrediram com umas taxas baixas também de comportamento inadequado, tá? Então, como resultados, né, o comportamento inadequado de ambos os participantes foi sensível ao contexto, que incluiu a síntese desses reforçadores positivos e negativos, né? Os reforçadores positivos, atenção intangível, o reforçador negativo, se livrar da tarefa, tá? Que apareciam somente na condição de teste, finalizava demandas e acessava tangíveis e a atenção e também cediam a pedidos. Antes, né, eles apresentavam comportamentos inadequados de 2 a 5 segundos a partir do início da I.O. e houve uma redução imediata no comportamento problema de Gian e taxas próximas das ótimas para as respostas, né, de comunicação funcional, com treino de comunicação funcional no primeiro critério, tá? Então, eu vi que tem um monte de gente perguntando aqui, então eu vou concluir para depois abrir perguntas. Como conclusão aqui, eles perceberam que ambas as crianças foram capazes de modelar as respostas de comunicação simples para as mais complexas e desenvolver respostas de comunicação mais apropriadas, enquanto mantinham taxas próximas de zero de ocorrência de comportamentos inadequados, que é o que a gente quer, né? Então, a gente quer que os nossos clientes, né, eles consigam emitir respostas de comunicação ao invés de emitir disruptivos. Sendo que 89% das sessões tiveram zero comportamentos problema para Gian e 81% tiveram zero comportamentos problemas para Jeff. Então, tipo, a grande maioria da sessão, né, de tratamento foi sem comportamentos inadequados. E o delineamento que eles utilizaram, que foi o delineamento de mudança de critério, foi uma ferramenta prática para demonstrar os efeitos desse processo de modelagem, inclusive ali a ressurgência, né, em que eles puderam rapidamente alterar quando houve ressurgência. E entre os 12 critérios que eles colocaram, responderam conforme o critério-alvo em 11 das 12 instâncias, tá? Então, aqui são as referências.